Olá, eu sou Débora Heleno e estou aqui hoje para conversar com você no Conexão Mara, gente que fala com gente. E o nosso papo vai ser sobre astrologia. Não a astrologia das adivinhações, mas a astrologia do mapa, o mapa com muitas informações valiosas sobre nós. Que informações são essas? Informações dos nossos principais recursos, de como podemos utilizá-los ainda melhor, do que se requer para que as nossas relações possam fluir ainda mais e os projetos resultarem, assim como onde podemos ter possíveis obstáculos e barreiras a serem superadas no caminho. Através dos planetas, dos signos, dos elementos e modalidades e das casas astrológicas, assim como dos aspectos que são as conversas entre os planetas, temos informações muito importantes que nos ajudam a ter ainda mais clareza sobre nós e o nosso funcionamento. Por exemplo, quem eu sou? Qual é a minha essência? Essa é uma informação importante que nós obtemos através do nosso signo solar, ou seja, a posição do Sol no nosso mapa. E como eu expresso essa essência no mundo, como eu interajo, como eu dou início às coisas que eu faço. Aqui entra em cena o nosso ascendente, que pode ter características bastante diferentes do nosso signo solar. Eu posso ter um signo solar, como por exemplo touro, e ser de uma natureza bastante prática, e ter um ascendente em câncer, que é bastante emocional. Então, apesar de ter uma essência muito prática, eu dou início às coisas na minha vida de uma forma bastante emocional. Eu preciso das emoções para me impulsionar. E aí, um outro aspecto bastante importante é como é que eu lido com as minhas emoções? Será que eu racionalizo mais os meus sentimentos? Será que eu os trato de maneira bastante prática? Será que eu sou reativo em relação aos meus sentimentos? Tudo isso a gente consegue saber com mais clareza pelo posicionamento da Lua no nosso mapa. Ali a gente tem informações bem valiosas para nos ajudar com isso. E qual é o meu papel no mundo, o que eu busco, como eu interajo, o que é que eu vim fazer aqui? O signo no meio do céu e os planetas que podem estar posicionados lá também são uma importante bússola para tudo isso. E veja, aqui nós falamos de apenas 4 informações. Um mapa natal reúne muito mais informações além de tudo isso. Então, por exemplo, quando a gente começa a olhar os aspectos, ou seja, as conversas que esses planetas têm entre eles, eu posso ter uma quadratura entre o Sol e a Lua. Puxa, possivelmente eu experimento aí um conflito entre o que eu penso e o que eu sinto, entre a razão e a emoção. E quando eu entendo que isso mora dentro de mim, eu consigo administrar isso de forma mais efetiva. Eu já consigo saber, puxa, peraí, aqui eu estou em conflito com as minhas ações, o que eu estou pensando em fazer e o que eu estou sentindo. E aí eu tenho condições de ir lá e organizar essa conversa para ser ainda mais assertivo naquilo que eu quero fazer. Tudo isso por quê? Porque a gente fala muito de performance na vida. Hoje fala-se muito de performance em negócios, performance profissional. E o que é performance, afinal de contas? Performance é o potencial menos as distrações. Então, quando eu tenho o meu mapa astrológico, eu consigo saber com muito mais clareza sobre os meus potenciais, qual é a minha forma de agir, como eu funciono melhor para agir, quais são as áreas que mais me motivam. E então eu consigo ter mais clareza do meu potencial, assim como eu consigo saber onde eu posso ter possíveis distrações. Então, tendo informação de tudo isso e podendo atuar com mais consciência sobre isso, eu consigo ter mais efetividade na minha vida, nos meus projetos, naquilo que eu quero fazer, nas minhas relações. E afinal de contas, a vida é movimento. E a astrologia contribui até com isso, trazendo para nós atualizações para o nosso GPS. Por exemplo, as posições que os planetas estão hoje no céu, como elas interagem com o nosso mapa natal. Portanto, onde é que eu posso estar experimentando mais desafios, onde é que eu posso estar experimentando mais fluência, quais são as reflexões que para mim nesse momento podem ser bastante valiosas se forem feitas, ou seja, quais são as estruturas que precisam estar consolidadas para que a minha vida possa fluir. Né? E quando a gente fala em performance, a gente está falando em resultados. E o que é resultado quando a gente fala do aspecto pessoal? Resultado é eu estar de bem comigo, com a minha vida. É também que eu possa ter relações fluídas, que eu possa me realizar profissionalmente, ter fluência financeira, por exemplo, mas tudo isso sem rótulo, sem aquilo que alguém definiu,
mas sim aquilo que faça sentido para você. E até isso o teu mapa traz com muito mais clareza. É muito mais fácil a gente sair daqueles jargões ou daqueles rótulos que muitas vezes estão colocados, sociais ou culturais, e ter clareza daquilo que vai fazer sentido para mim e como é que a minha vida vai fluir ainda melhor. Portanto, a astrologia é uma grande aliada na nossa jornada. Quando ela é olhada de uma forma séria, onde eu busco recursos de forma adulta para fazer as minhas escolhas com consciência, e não com essa história de querer saber o resultado do jogo antes do jogo acontecer. Quem é adulto faz escolhas e vai para a vida, realiza as coisas. E é nisso que a astrologia pode te ajudar muito. Não com adivinhações, porque isso, infelizmente, não existe. Nós temos o nosso livre-arbítrio, a astrologia nos dá algumas inclinações, mas o que vai ser da nossa vida, quem decide somos nós. E então, com um mapa, com muitas informações de onde estão os nossos recursos, de como eu lido com os meus sentimentos, de como eu posso utilizar ainda melhor esses recursos, de onde eu posso ter obstáculos, quais as estruturas que eu preciso colocar em ordem para minha vida fluir ainda melhor, pessoal e profissionalmente, aí sim a astrologia vira uma grande aliada. Sem essa de adivinhação, mas sim muita consciência, autoconhecimento, informações preciosas para que a nossa jornada seja ainda melhor. E eu espero nesse bate-papo de hoje ter trazido para você um olhar sobre a astrologia que possa contribuir com a sua jornada também. E espero te encontrar por aqui para que a gente possa continuar esse papo mara e falar ainda mais sobre como a astrologia pode te ajudar nisso tudo. Um abraço!